Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, né? Mais uma vez eu estou entrando aqui no canal para deixar uma mensagem. Daqui a pouco vamos clamar a Deus, né? E Deus vai nos abençoar grandemente. É certo isso. Tudo que Deus quer é que nós o solicitemos, que nós chamamos pelo teu nome. Ali no livro de Malaquias tem um capítulo, um verso ali que fala assim que há um memorial escrito para aqueles que se lembram do seu nome. Hoje eu queria falar sobre a força do clamor, né? O que é um clamor? É quando é uma oração mais intensa, que você já não suporta mais. Você precisa resolver aquela causa, aquela situação. E nós que esperamos unicamente em Deus, a única forma é chamar pelo teu nome. Ali no livro de Êxodo, no capítulo 2, verso ali 38, 39, fala que Israel estava escravizado. Israel era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, né? Era a geração de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estavam no Egito, eles deixaram a Deus, né? Porque o rei da época, o faraó, era favorável a eles, então eles se esqueceram de Deus. Eles passaram a viver numa nação distante, adorando outros deuses. Eles estavam distantes de Deus. E quando morreu o rei do Egito, aquele rei que era bom para eles, né, entrou um outro faraó. Então aquele faraó passou a escravizá-los, judiá-los. E diz a palavra que eles gemiam debaixo da servidão. Eles estavam cativos. Estavam num lugar onde, né, era só Deus mesmo para livrá-los. E o que aconteceu ali? Então eles lembraram do Deus, né, todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E diz a palavra que eles clamaram. Isso está escrito ali no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 38 em diante, que eles clamaram. E o seu clamor, ele subiu a Deus. E Deus então atentou para a condição daquele povo e enviou um libertador. O que essa palavra nos quer dizer? Não importa a situação que nos encontramos, você vê que aquele povo estava distante de Deus. Eles não o solicitavam por muito tempo, mas eles tinham uma promessa. E sabe, eu estou falando com pessoas que já foi uma bênção nas mãos de Deus. Você já foi uma bênção. Você já orou, você já pregou, você já teve experiência com Deus. E hoje você se encontra afastado, né? Você ora e não vê mais a resposta, né? E qual é a receita para isso? É clamar a Deus. Mas você tem uma promessa. E quem tem promessa, né? Uma hora ou outra ele cai em si. Quando ele cai em si, ele clama, Deus atende. Ali no livro de Jeremias, capítulo 33, o verso 3, está escrito assim: clama-me a mim, invoca-me, e eu responder-te-ei, e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é clamar, invocar? É chamar por Deus. E ele deu o seu único filho por nós. Ali está livro de João, capítulo 3, verso 17. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu único,
né? Não para condenar, mas para salvar a humanidade, para mostrar saída, né? Assim como a arca era a saída, né, para o povo da época, e Moisés, ali Noé, né, e sua família, era o único escape, né, de nós sentir mais confortável, protegido, é debaixo da sombra do Altíssimo, é através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a arca de hoje. Ele é a porta única, né? Existem dois caminhos, o caminho do mal e o caminho do bem. Deus põe diante de nós o caminho da bênção, o caminho da maldição, né? Existe o ódio, existe o amor. Existe a bênção, existe a maldição. Existe a morte, existe a vida. É nós quem escolhemos. E o caminho que nós escolher, nós vamos colher frutos derivados desse caminho. Mas não importa o caminho que você escolheu, se você lembrar, você que tem uma promessa, que a palavra está falando com você, clame por ele. Uma certa vez, um rei chamado Ezequias, está escrito ali, registrado na palavra do Senhor Deus, livro de 2 Reis, no capítulo 20, fala que ele adoeceu mortalmente. Ele adquiriu uma enfermidade mortal. Os médicos da época já haviam o desenganado. E ele esperou, né? O profeta, quando chegou até a sua casa, veio o profeta Isaías, profeta que tudo que falava, ele era a boca de Deus na terra, o instrumento de Deus. A palavra que Deus falava com ele não voltava vazia. E Deus falou, através do profeta Isaías, com Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Essa não era a palavra do médico, mas era a palavra de Deus para Ezequias. Mas diz que Ezequias, ele clamou, ele chorou: ó Deus, lembra-te que eu tenho andado diante do Senhor, né, com fidelidade, né, e com inteireza de coração. Chorou muitíssimo. Ele virou para o canto, diz a palavra, e chorou muitíssimo ali no seu leito, na sua cama. Então o profeta nem saído ainda ali do pátio, do palácio, e Deus o fala com ele novamente. E ele então diz: vai e diz a Ezequias que ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida, estou dando, né, a ele também a vitória sobre uma guerra que ele está pelejando. Veja que o clamor, a oração, mudou os próprios planos do próprio Senhor Deus a respeito de Ezequias. Deus, ele se compadece, né? A realidade é que tudo que nos acontece, né, nós somos o culpado daquilo que está acontecendo. São caminhos que andamos por ele que parece direito aos nossos olhos, mas o fim resultou, em muitos resultou a morte, o fracasso, a derrota, a destruição, a escravidão no tempo ali de Israel. Mas, né, como diz, quando nós voltamos atrás, a misericórdia de Deus nos cobre e nos traz para perto dele, que o prazer de Deus é alcançar os aflitos. O prazer de Deus é curar o enfermo, é levantar o caído, é fortalecer aquele que se encontra fraco, né? Como diz, ele venceu a morte, ele não deu a vida inutilmente na cruz do Calvário. Mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar, bater de frente, acreditar, voltar, se humilhar se for necessário. Como diz aquela palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, né, a sua oração, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, né? Então, por exemplo, não existe derrota para quem ora, se você não crê. Tudo é possível quando nós cremos. Se o drogado, lá no fundo do poço,
ele voltar a Deus, Deus o recebe de braços abertos. Se aquele que foi uma bênção na mão de Deus, que está afastado hoje, fala, eu vou voltar para o rebanho, Deus o recebe de braços abertos. Porque Deus não tem prazer na morte, nem na morte do ímpio. Deus não tem prazer no fracasso de ninguém, como diz a sua palavra. Mas ele se alegra quando um filho dele vence. Quando um filho, como Deus, recebe uma graça, uma vitória, uma resposta. Estava lendo a palavra que diz assim, acho que é João 15. João 15, não me lembro o versículo, mas fala assim, E nisto é glorificado o meu Pai, Jesus falando, em que deis muito fruto. Nisto o quê? Nas suas vitórias, nas suas conquistas, nas suas vitórias, quando você vence uma guerra sobre o inimigo, na sua casa, na sua família, vence uma guerra sobre o pecado, Deus é glorificado nos céus. Mas quando alguém cai, se afasta, como diz, quem está sorrindo é o diabo. É o diabo, ele está sorrindo, porque tirou um filho dele, um filho da promessa, da presença do Pai. Que venhamos a refletir mais nessa palavra, que o Espírito Santo possa falar ainda mais forte no seu coração. Feche o teu olho, vamos falar com Deus. Se você está afastado, volte. Se você, como diz, quiser aceitar Jesus agora, o aceite, Faça uma aliança com Deus. Procure uma igreja, que Deus, ele quer cuidar de nós. Nós estamos vivendo os últimos dias. E tudo que Deus quer é reunir o seu povo. É reunir o seu povo. Porque ele está voltando para buscar os seus. Amém? Vamos falar com Deus? Amado Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha de misericórdia, Senhor. Alcança, meu Deus, essa pessoa que se encontra aflita, Senhor, cansada, enferma, depressiva, meu Pai. Meu Deus, abre as portas para este pai de família, Senhor, que já não tem nada mais a oferecer aos seus filhos. Só humilhação, meu Deus. Pai, tem misericórdia. Visita agora, meu Pai, essa pessoa num leito de dor, Pai, no hospital. Deus, se o Senhor não tocar, meu Pai, a quem clamaremos? A quem iremos? Se é só o Senhor que tem a palavra final, meu Deus. O Senhor é quem levanta, o Senhor é quem abate. O Senhor é quem abre a porta, é quem fecha a porta. E se o Senhor quiser abrir a porta, meu Pai, não há quem possa fechar. Agindo o Senhor, quem impedirá, meu Pai? Sabe, meu Deus, esse filho, essa filha do Senhor que caiu, Senhor, está afastado da sua presença. Que o Senhor possa visitá-la, Senhor. Que o Senhor possa trazê-lo de volta para o rebanho. Essa pessoa, meu Pai, que neste momento, quem sabe, pensa num suicídio. Sim, meu Pai, nada presta mais para ela. Mas o Senhor diz na Tua palavra que todos são imagem e semelhança de Ti, meu Deus. Faz valer o Teu sangue, meu Pai. E destrói agora a força do inferno. Desfaça, meu Pai, essa obra do mal, de bruxaria, que caia por terra o espírito da morte, que abandone essa casa, que abandone essa família. Meu Pai, alegra esse coração, que nesse dia o Senhor possa surpreendê-los. Sabe, essa pessoa que tem recebido só má notícia, Senhor, tem misericórdia, Pai. Liberta, meu Deus, das drogas, da prostituição, do lamaçal. A pessoa que não tem força, tudo que ela quer, meu Pai, é vencer esse vício, mas ela não consegue, Senhor.
Quebra, Senhor, as correntes, as cadeias do inferno. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu determino a cura, o milagre, a libertação. Assim como o Senhor ouviu, meu Deus, e viu as lágrimas do rei Ezequias. Assim como o Senhor, meu Deus, enviou Moisés para libertar, meu Pai, Israel das mãos de Faraó. Assim como o Senhor enviou Gideão, Senhor, para libertar o teu povo, Senhor, das mãos dos midianitas, que estava escondido em cavernas, em covas, que tudo que semeava o inimigo colhia para ele. Meu Deus, há pessoas que tudo que ganha, Senhor, gasta com remédio, gasta com vício. Tenha de misericórdia, Senhor. Ouça a minha oração agora, Pai. Atenda, Senhor, o nosso clamor. Esse é meu pedido, Pai, certo da tua resposta, em o nome do Senhor Jesus. E se o Senhor é na minha vida, meu Deus, liberta pessoas agora. E que essas pessoas venham escrever aqui no comentário, meu Deus, que foram livres, que foram curadas, que foram, meu Deus, libertas, meu Deus. Seja lá o que for, Pai, do câncer, da AIDS, do vício, eu determino isso, meu Pai. E eu estendo a minha mão agora para essa tela desse celular e digo: Deus proverá na vida de todos que ouvirem essa mensagem. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a sua vitória em o nome do Senhor Jesus. Você que está com dor, procure a dor para você ver. Ela desapareceu do seu corpo, né? A depressão sai imediatamente da sua vida, do seu corpo, da sua alma. Você é livre a partir de agora. Diga assim comigo: eu sou livre em o nome do Senhor Jesus. Eu sou livre. E não se esquece, inscreve aí no canal, compartilha aí o link desse vídeo, né? Dê o seu like, deixe seus comentários aí, né? Deixe os seus comentários. Se você tiver um testemunho, escreva aí nos comentários se a palavra de Deus tem falado com vocês. E ative as notificações, né? Cada vez que eu publicar ou postar um vídeo aqui, né, vocês serão notificados. Mas é isso aí, né? A paz do Senhor Jesus no coração de todos. Amém.